quem passe por uma grande floresta e só consiga ver madeira para sua própria fogueira. Esse definitivamente não é o caso da minha entrevistada de hoje, que ela tem passado por todas essas crises e ela está aqui firme e cheia de criatividade. Vai partilhar conosco agora toda a sua trajetória de sucesso. Eu tenho comigo Madalena Costa, que é uma linda e nós já estivemos juntas outras vezes. Madalena, eu tenho muito orgulho de recebê-la aqui no Planeta Mulher, porque é uma mulher que mexe com a cabeça e com o pescoço das mulheres todas dessa ilha. E não só. Madalena, tem já quanto tempo que você trabalha com artes, Há muitos anos, há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Eu lembro que há uns 5 anos atrás eu te entrevistei, eu lembro que a gente já falava em décadas. É verdade. Agora tem sido um momento especialmente difícil. Eu sei que você já tem mais de 15 anos nessa área, já passou por crises financeiras, já passou por crises pessoais, todos nós passamos, mas essa tem sido realmente desafiadora. O que tem sido mais complicado agora, né, nessa fase? Olha, assim que foi para fechar a loja, eu fiquei um bocadinho aflita. Mas depois eu pensei que, tal como eu, toda a gente estava, portanto, ainda tinha razões para estar mais preocupada do que os outros. Então comecei-me a comparar principalmente com as pessoas refugiadas, que nem sequer tinham uma casa. Eu tinha uma casa, eu só tinha problemas em pagar a renda, mas eu tinha uma renda para pagar. Então eu fiquei muito nisso e não sei porque despreocupei-me. Pensei que ia acontecer alguma coisa e que estavam todos igual a mim e que eu não tinha o direito de me preocupar mais. E de repente... Que ótima perspectiva, é verdade. E de repente apareceram umas máscaras. Ok. Eu comecei a vender zero mesmo no Facebook, era onde... A loja é boa, mas o Facebook era onde eu vendia mais. E de repente aquilo parou, completamente. E pronto, e eu tive essa perspectiva, ok, eu não me vou preocupar, porque isto não faz sentido nenhum. Quando muitas vezes no passado me preocupava, porque eu estou a vender pouco, percebi que hoje em dia que era uma coisa da minha cabeça, porque as coisas no dia seguinte a gente não pode dramatizar e depois é capaz de melhorar, e foi o que aconteceu. Eu relaxei um bocadinho e de repente é que não é só a ideia de fazer as máscaras, é a vontade de fazer as máscaras. É a vontade. E que foi uma coisa que caiu assim do céu, foi perfeito. É engraçado porque você tem muito talento. Nós já falamos em outras situações que a sua área mesmo de atuação, você não é formada em artes, você é formada em... Eu sou em dietética e nutrição. Exatamente, mas isso é muito mais forte do que você. As mãos, a arte, é verdade. O criar sempre. Aliás, eu lembro quando você fazia colares como esses aqui, hoje nosso estúdio está lindíssimo, cheio de coisas da Madalena, com espinhas de peixe, era assim, escamas de peixe, exatamente. É verdade. Não tem nenhuma aqui hoje. Não, agora tem com dragoeiro. Trouxe com dragoeiro, com cortiça, tem com que engraçado. Pois sim, tem ali escamas de peixe. E eu lembro que você estava sempre inovando. Sim. Em todos os momentos você sempre trouxe coisas muito diferentes. E penso que das pessoas que fazem, sobretudo os maxi colares aqui na ilha, quem é mais exuberante é a Madalena, não é? Essa é a parte engraçada dos colares. Quando apareceu os colares grandes eu adorei, porque eu pensei, aqui eu posso me expressar. É meu terreno. Exatamente. E agora que as coisas, os maxi colares já não estão assim tão na moda quanto antes. E a verdade é que ainda tenho assim um grande encanto por fazer outro tipo de bijuteria. Você ainda adora aquilo? Eu adoro aquilo. Eu adoro aqueles. Mas eu acho que tem ainda um público que... Sim, é como as bolsas enormes. As bolsas grandes nunca mais vieram e ficaram sempre. Eu acho que os maxi-colares também aconteceu isso. Mas você não trabalha só com os maxi-colares. Agora vem aqui com novidades. Exatamente. Com as máscaras. Como é que foi essa mudança de trabalho? Você teve que dizer, ok, eu estou no meio de uma crise e vou ter que transformar. Você falou que teve vontade de fazer máscaras? Tive. Porque o meu problema já andava a ser um bocado motivacional e não económico. Sim. Então, já andava, antes da crise, já estava... Você já queria mudar alguma coisa, queria, é isso? Você já sentia qualquer coisa? Sentia. Não sabia o quê, gostava de fazer alguma coisa com tecidos e sempre gostei muito de turbantes, mas nunca me deu aquela vontade de fazer turbantes. E eu sempre gostava de fazer uma coisa pequenina, mas que fosse essencial, porque custa-me... Eu sou
ambientalista, não é? Tal Sim, como, sim. e custa-me um bocado estar a fazer uma coisa tão fútil, Sim. porque a verdade é que é um objeto fútil. E eu já há muito tempo que procurava uma coisa que fosse necessária, mas que eu pudesse fazer com as minhas mãos. Então isto caiu do céu. E uma semana antes do corona comecei, tive uma aula de costura, foi tipo tudo perfeito. Ai, que engraçado. E então comecei a fazer as máscaras. É interessante porque antes de começarmos a entrevista, na pré-entrevista nós estávamos dizendo, ai Madalena, mas quanto tempo é para você vir aqui no Planeta Mulher? Isso tudo acontece na hora certa, olha aí, né? Tudo acontece. Ainda falando sobre você ser ambientalista, e isso me deixa ainda mais encantada pelo seu trabalho, pela performance que você tem como empresária também. Você traz um pouco disso também para suas peças. Sim. Né? Essa coisa do dragoeiro. O dragoeiro, se não me engano, também é uma árvore que é protegida. É uma árvore protegida. O que você... como você pensa e o que você pensa na hora de criar suas peças? Então, eu já tinha há algum tempo estas folhas lá em casa, Sim. secas. E eu gostava de fazer alguma coisa com elas, não sabia bem o quê. Então, inicialmente comecei por fazer os presépios no Natal. Dava para fazer as casinhas, os telhados, o chão, e aquilo ficava impecável. Mas como a minha paixão é os colares, então andava ali a tentar ver como é que poderia usar aquilo nos colares. E comecei a recortar as folhinhas e fiquei só com aquela parte laranja. Sim. E depois o colar vai-se montando na minha cabeça. E eu vou só transcrevendo aquilo que vou imaginando. E deu isso. Eu acompanho o seu trabalho já há bastante tempo. E sei que você já mandou imensos colares para fora do país. Quem são os povos que gostam mais dos seus colares? São, na Europa, são os imigrantes que vão para fora. Sim. Suíça, assim, estes países, eles gostam muito. Mas os daqui? Não, de Portugal. Sim. Sim, de Portugal. Ok. Não, tenho uma cliente ou outra da América. Este ano comecei a enviar para a América, que nunca tinha feito antes. Ai, que engraçado. Tinha sempre problemas das transferências, então depois de ter aderido ao PayPal, correu melhor. Pois, exatamente. Você é uma pessoa que preocupa-se com a natureza, com o ambiente. Você é daquelas que, quando vê alguma coisa que pode ser reciclada, você... isso vem para o meu colar, isso vem para alguma peça? Eu estou sempre a passar pelo lixo. Isso aqui é horrível de dizer. Mas sempre, principalmente... Não é horrível, folhas. muito pelo contrário. É o que se pretende daqui para frente. Sim, eu sempre tive um bocado essa filosofia, mas havia muitas pessoas que diziam que horror, isto é tudo lixo. E então... ficava sempre ali um bocadinho de... Eu gosto de utilizar só as camas depois, no entanto, como é um material... reutilizado, e tento sempre incorporar um bocadinho de umas coisinhas douradas, uns cristais Swarovski para embelezar um bocadinho mais, mas o que eu gosto mesmo é só fazer reciclagem. É só fazer reciclagem. Para mim era só reciclagem. Esse é muito engraçado e ele mostra ali uma embalagem, aqueles são uns brinquedos, é isso? Sim, eu trouxe aqueles que foi dos primeiros colares que eu fiz, antes de estarem na moda estes grandes, era aquilo que existia o mais diferente que existia. Então eu ia a Toys R Us, comprava aqueles packs de criança que tinha aquelas frutas, aquelas coisas, e comecei por aí. Então aquilo é uma embalagem de ketchup e a hambúrguer toda desmontada. Tem a carne, a alface, tem todo um conceito, exatamente, o conceito. E depois então voltei para estes colares. Comecei a fazer estes colares, que era mais ou menos o que eu sempre quis, tentar fazer uma história de uma peça. De uma peça. Se você... Penso que eu já te fiz essa pergunta, mas se você estiver viajando e encontrar com alguém com um colar seu, você fez há 14 anos atrás, você é capaz de reconhecer? Sem dúvida. Mesmo? Sem dúvida. É cada um filho? Completamente. É cada um filho. E há muitas pessoas hoje em dia a fazer, mas rapidamente eu consigo perceber se fui eu que fiz ou não. Tem um especialmente que eu nunca esqueci, que tinha uma tampinha de compal. Sim. É uma amiga minha que tem esse colar. E isso é muito engraçado, porque a gente volta naquela frase do Fernando Pessoa. No início, estranha-se, depois entranha-se. Você acha que você teve aqui uma responsabilidade na nossa sociedade em estar introduzindo coisas novas e fazendo a própria sociedade se transformar um pouco? A sociedade é muito complicada para mudar, não é? Como nós sabemos. E eu gostava de fazer mais, na verdade, não é? Porque a verdade é que eu tenho que me adaptar um bocadinho, adapto-me ao ponto de deixar de fazer as peças que gostava para me conseguir enquadrar.
mas por mim eu fazia mesmo só reciclagem. Num país como Portugal e vários outros também, mas sobretudo Portugal, porque nós estamos aqui, é extremamente difícil ser artesã. E também é extremamente difícil ser pequena empresária. E ser as duas coisas. Como é que a Madalena administra tudo isso? É assim, como eu nunca fiz um currículo, portanto eu nunca trabalhei para uma... Já trabalhei quando estudava, na Zara, nesses lugares assim, mas nunca... Já estou habituada, já sei que nas alturas em que se vende muito não é que esteja a correr muito bem, quer dizer, está, mas é preciso guardar para porque vai haver alturas mais, a altura do inverno é sempre mais complicada, e então já estou um bocado habituada com isso. E então agora quando você já conhece o processo, né? Exatamente. Aliás, já tem algum tempo que você aprendeu com o tempo. Exatamente. Houve alturas em que eu ficava muito aflita porque achava que ia ficar sem criatividade ou sem clientes, e hoje em dia já consigo perceber que isso é a nossa cabeça, às vezes é que luta um bocado contra nós e que nos faz duvidar de nós próprios. E agora, depois de ter trocado tão rapidamente de ramo, não é? Eu consegui perceber que o que eu quero é... Eu antes preocupava muito, que eu vou ficar sem criatividade, e se fico sem criatividade acabou o negócio. Mas não, hoje em dia eu sei que só quero ganhar dinheiro com alguma coisa que te dê prazer. Exatamente, é isso. Isso é tão formidável. Eu penso que isso é a base da felicidade. Eu acho que sim. Né? E é tão difícil, às vezes, a gente compreender isso. Em algum momento você já foi mal compreendida em relação a isso? Já. Muito. Afinal, você investiu numa universidade, sim. Né? Você teve fora, você estudou e de repente você faz o que é você, né? Porque isso aqui é uma parte sua. Enquanto você vai atrás do que é você, do que é a sua essência, e ainda essa semana estávamos falando sobre isso aqui numa outra entrevista, outras pessoas olham de fora e não compreendem nada. Pois é. Como é que você lida com isso? É fácil? É difícil? Eu passei aqui há uns 3, 4 anos uma fase muito difícil, que era a não aceitação das pessoas, pelo tipo de trabalho que era, e a tal vontade de ter que me adaptar e deixar de fazer aquilo que eu realmente queria. Tive que fazer isso, e hoje em dia consigo chegar a um meio termo. Sim. Passei por uma fase má de que não conseguia perceber como é que não se aceitava, e comecei-me a boicotar um bocado, a achar que as pessoas realmente se calhar tinham razão. E que isto era uma coisa fútil. Porque afinal a gente ouve tantas vezes. É verdade. E hoje em dia vejo as coisas com mais ligeireza. Já consigo perceber que o certo é fazer alguma coisa que me faça bem, e não propriamente ir consoante os padrões que estão estabelecidos. E há uns 3 anos debati-me um bocado com isso, tive algumas lutas interiores e cheguei a essa conclusão. Que se estiver bem, as pessoas estão bem à minha volta, e que se estiver a fazer uma coisa com desagrado, nada vai correr bem. Mesmo. Isso é uma prova de grande maturidade. A gente chegar nesse processo de perceber que eu sou o que sou e vou fazer o que me dá prazer, não é uma coisa fácil. A sua família te ajudou nesse processo? A sua família teve algum medo, resistência? Geralmente as nossas famílias, eu própria sou mãe, temos sempre a tendência de querermos controlar. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Eu sempre fui de artes, adorava pintar, mas a minha mãe sempre quis ter uma filha médica. Na parte da saúde. E então eu fui lá. É aquela coisa de ter o filho doutor, né? Sim. E porque também ela achava que artes era natural. Um bocadinho... Sim. Era complicado. E eu tive aquele percurso básico de quem está a fazer uma coisa contrariada. Eu entrei para 4 cursos, andei sempre a trocar de um lado para o outro, fiz um bacharelato, mas nunca concluí, e então depois decidi que se era para mudar dentro daquela área da saúde, se era para fazer uma coisa que eu gostava, então ia passar para nutrição, que era uma coisa que me interessava bastante. No entanto, eu acho que isso foi o melhor que me aconteceu, que se eu tivesse tirado artes, se calhar, eu não tinha chegado aqui hoje, de certeza, a minha vida teria sido outra. E então eu olho para trás e vejo que correu tudo como tinha que correr. Correu tudo ótimo.
ao pagarem-me o curso, ajudaram-me a abrir os meus horizontes, não era? Sim. Se eu tivesse ido perto, tinham sido outros horizontes. Eu fui fazer Erasmus no Brasil, onde comecei a fazer isto. Portanto, se ainda estivesse no curso, nunca teria feito isso. A minha mãe nunca me tivesse contrariado, eu hoje não estaria aqui. Portanto. Você acha que... eu acredito que nada que passa por nossas mãos, que passa por nós, é desperdiçado. O que você tem aqui da nutrição? Olha que pergunta difícil. Sim, da nutrição, o que é que eu tenho aqui? Da nutrição, da experiência sua da faculdade de nutrição. Ok, aquilo foi espetacular. Eu percebi claramente que eu adoro viver nos Açores. Adoro viver. Foi uma coisa, e eu, quando fui para lá, era a pessoa que dizia que nunca mais voltava, que não queria trabalhar cá, não queria voltar para cá. Mas depois vim para cá e nunca mais quis sair daqui. Então, ter ido estudar para fora, para estudar nutrição, ajudou-me a perceber que isto a gente vive num cantinho do paraíso. Você vive hoje de acordo com o que você sonhou, ou do que você sempre sonhou, ou você construiu essa vida aos poucos? Porque hoje, quando eu faço uma reflexão, quando nós conversamos, eu vejo que isso não são colares, isso é algo que você irradia de alegria, a sua loja, é tudo muito bem cuidado. A gente passa na porta, tem lá tem um banner, não é nada de que, ok, eu vou colocar isso aqui. Você tem amor ao que você faz, a sua própria aparência te mostra que você tem um encontro com o que você faz. Okay. Você hoje vive o que você sonhou e plantou, ou você se descobriu no caminho? Eu fui-me descobrindo no caminho, sem dúvida, porque ao início eu queria fazer bijuteria, era só bijuteria que eu queria fazer. Você era muito ligada ao dinheiro? Era. Era? Era. Eu tinha claramente a ideia de que se eu estivesse num hospital a trabalhar as horas que eu trabalhava nisto, eu ia ser milionária a fazer colares. Então, ao início, e por isso era que há uns anos foi a minha luta. Porque é que eu vou deixar de fazer uma coisa que me dá dinheiro, mas já não é aquilo que me apetece fazer? Já percebi. Então, eu estava nessa luta, porque sempre lutei para ter esta vida e eu agora não a quero. Okay. Então, pensava que se passava alguma coisa de errado comigo. Okay. E na quarentena foi quando eu resolvi relaxar e pensar, não há ninguém pior do que eu neste momento. Há muitas pessoas piores do que eu, portanto, ainda tenho razões para me sentir assim. E foi ali que eu consegui perceber que aquilo eram só coisas da minha cabeça. E começou a fazer as máscaras. Exatamente. Essas são daquelas que a gente pode colocar o filtro, sim, não é? Sim, são reversíveis. São reversíveis também? Do outro lado. Ai, essa é linda, eu adoro. Aliás, tudo que você faz tem sempre assim, um traço muito seu. Aqui, o mais simples que é essa, tem aqui um tracozito de exuberância de uma leoparda. Esse é um leopardo? Esse é um leopardo. É muito engraçado. Covid, vem por aí. Veio, bagunçou tudo, transformou tudo. E você transformou de alguma forma, toda a gente transformou. Em que você transformou e o que você pensa para frente? Qual é o nosso futuro próximo? Eu acho que o nosso futuro vai ser um bocadinho complicado, vamos ter algumas restrições. No entanto, eu acho que isto vai nos fazer olhar para as outras pessoas que vivem nas condições que a gente teve que viver agora durante estes 2 meses. Eu, por acaso, sempre fui uma pessoa que discriminava muito os presos e as pessoas que estavam isoladas. E hoje em dia consigo perceber que ninguém vai para a cadeia e vai sair melhor. Porque estar fechado dentro de 4 paredes é horrível. Horrível. E nós podemos nos entreter com muitas coisas. Eles não. Então é uma coisa complicada. Porque eles têm que ir para lá porque fizer alguma coisa de mal, mas eles não vão sair melhores. Logo, fez-me ter muita solidariedade por essas pessoas e principalmente pelos refugiados. Isso foi uma coisa que me fez... eu não podia ter pena de mim, comparando que eles não têm nem um teto. Nem um teto. Eu tinha problemas para pagar o meu teto. Sim. Logo era porque eu tinha alguma coisa. Exatamente. Eles não. Então isso fez-me mudar um bocadinho as minhas preocupações. A arte, o trabalhar com coisas naturais também que você tem, o trabalhar com as mãos, te traz mais sensibilidade? Você se sente uma pessoa mais sensível? Primeiro por ter o privilégio de falar, eu faço o que sou eu, né? Sim. E trazer para aqui o que você sente? Eu acho que sou privilegiada por ter vindo com um dom e o ter ouvido. Okay. Porque há muitas pessoas que têm um dom e
foram como eu no início. Também queria tirar uma coisa que não estava dentro de mim. Sim, Se eu sim, olhasse para mim, estava lá tudo. Eu só precisava de... Não é só ter o dom de criar, é ser empreendedor. Pois é é preciso isso. chegar aos lugares para vender. Porque se não E fizer persistir vendas, 15 anos não é exatamente. fácil. Sim, e persistir. Porque tem que persistir, persistir, persistir sempre. Exatamente. Não é? Exatamente. Madalena, adivinha? Infelizmente, nosso tempo acabou. Ficávamos ou não aqui toda noite falando. É verdade. Ficávamos com certeza. Muito obrigada por esse bocadinho, muito iluminado. Obrigada por partilhar conosco a sua história, que é sempre assim, alegre, é um prazer e é algo natural, porque é isso que as pessoas, é dessa forma que as pessoas têm que viver, de forma natural, ouvindo a sua intuição, que foi isso também que você trouxe aqui pra gente. Até a próxima, hein? Até Já a tá próxima. convocada para voltar ao Planeta Mulher. Obrigada. Só espero que não seja daqui 5 anos. Não. Planeta Mulher termina por aqui. Claro, eu super feliz, porque Top Mulheres dos Açores. Até o próximo programa.